vamos compartilhar para você hoje uma passagem que está em Marcos. Marcos, no capítulo 9, o verso de 14 a 29. Hoje nós vamos falar sobre vencendo os problemas familiares. É muito importante você saber como vencer os problemas familiares. E esta passagem, ela é riquíssima, porque ela nos mostra várias questões que nós devemos considerar na vitória e nas questões familiares para você vencer os problemas. Muitas vezes nós não conhecemos aquilo que está passando e por isso nós acabamos sendo derrotados em alguma área na família. Mas essa passagem ela vai mostrar de uma maneira plena como você pode vencer os problemas familiares. E isso é muito bom. Então vamos lá. Marcos 9, de 14 a 29. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Senhor Deus, nós queremos te dar graças, porque sabemos que a tua palavra ela é verdadeira em nossas vidas. Eu oro para que a bênção do Senhor seja completa em todos os lares, em todos os locais onde agora, Senhor Deus, estão ouvindo esta palavra. Eu oro para que haja plenitude do teu Espírito para ser ministrado no coração de todas aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão ouvindo neste momento. Nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Esta passagem, ela é poderosa porque ela mostra a questão de você vencer os problemas familiares. Como que se dá, como acontece esse quadro? Jesus Cristo antecede um pouco essa passagem, o fato de Jesus Cristo ter ido ao monte orar. Então ele foi orar, e depois que ele estava orando,
onde ele levou consigo Pedro, Tiago e João, ele teve aquele momento ali da transfiguração, onde foi um testemunho tremendo para Pedro. Inclusive Pedro fica extasiado, porque acontece toda aquela transfiguração, o aparecimento de Moisés e de Elias, e depois Jesus Cristo vem. Parte dos discípulos haviam ficado, então somente 3 subiu com Jesus, somente 3, os outros 9 ficaram, e eles estavam tentando expulsar um demônio que estava numa criança, num garoto, num menino. O pai do menino levou ali para expulsar aquele demônio, e eles não conseguiram expulsar o demônio. E no momento que Jesus Cristo estava chegando, porque isso já havia amanhecido, que eles estavam no monte à noite, eles estavam discutindo entre eles. Os mestres da lei estavam discutindo com os discípulos que haviam ficado. E os discípulos, eles olhavam aquela situação e estavam discutindo com os mestres, e o povo adjacente a isso. Quando Jesus Cristo chega, eles abandonam aquela questão da discussão e vão correndo para Jesus. E Jesus volta e pergunta: o que é que vocês estão discutindo? O que vocês estão falando? Por que vocês estão discutindo? Essa multidão que correu para Jesus, o homem levanta e diz: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Então o espírito imundo que tomava conta da vida daquele menino, que estava possuindo ele, era um espírito que deixava ele mudo, e ele apanhava, e quando ele ficava possuído, ele espumava pela boca e rangia os dentes, mas ninguém conseguia expulsar. A gente vê que pela descrição, este homem estava desesperado pela situação. De cara, quando Jesus Cristo vai responder, ele já fala para todos: ó geração incrédula. Nós entendemos que então a situação contextual era uma questão de fé. A discussão que nós estávamos tendo ali era uma questão de fé. Estava faltando fé. Por isso Jesus Cristo já chega e fala: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? E diz: traga o menino, manda trazer o menino. Aí nós vemos uma transição, uma mudança do quadro, porque eles trouxeram o menino. Quando eles trouxeram, o Espírito viu a Jesus e imediatamente ele manifestou no corpo do menino. E ele caiu no chão e começou a rolar e espumar a boca. Jesus Cristo, quando pede para trazer o menino, ele olha para o menino e o menino fica possuído. Jesus Cristo já tem uma ideia. Aí acontece um fato. Ao invés de Jesus Cristo agir, Jesus pergunta ao pai dele há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Aí o pai traz uma memória e diz o seguinte: é desde criança, desde a infância, que isto acontece com esta criança. Desde a infância é que ele está sendo possuído. Muitas vezes lança ele no fogo, lança ele na água, tenta matá-lo. O pai descreve, provavelmente muito triste, e pergunta para Jesus se Jesus Cristo pode fazer alguma coisa. Aí Jesus Cristo já responde: se eu posso? Por que você está perguntando se eu posso? Tudo pode acontecer com aquele que crê. Mais uma vez, está trabalhando com a fé daquele homem. Nós vemos que aquele homem, o pai da criança, ele tinha um problema muito grande de fé. Ele próprio não cria que a situação do filho fosse resolver. Ele próprio já tinha levado em vários locais e não entendia que ia conseguir resolver o problema.
nós vemos dois milagres nessa passagem. Um milagre com a criança, para resolver aquela situação, e também um milagre com o pai, no sentido de trabalhar a fé daquele pai. Jesus Cristo, antes de agir, primeiro ele trabalha na fé do pai da criança. Os problemas familiares, muitas vezes, eles vêm e falta fé da família para resolver aquela situação. A família não acredita que pode resolver. Aí fica levando em vários lugares, leva para o médico, leva para isso, leva para aquilo, mas nunca oraram, nunca levaram para Jesus para que ele solucionasse o problema. Nunca levaram para Jesus. Então, quando Jesus Cristo vem para aquele homem, ele pergunta para ele, por quê? Desde quando isso acontece? O homem responde, desde quando ele era criança. E ele vira para ele e diz, se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O pai pede para que a incredulidade dele seja vencida, ele precisa de vencer. Ele entende que ele precisava de crer para resolver o problema na família. Ele entende que se ele não cresce, aquele problema não seria resolvido. Então Jesus Cristo prepara a base para solucionar o problema. Você só vai conseguir vencer os problemas familiares quando você crer que Jesus Cristo pode resolver o problema. Aí aquele problema está encaminhado para ser solucionado. Muitas pessoas não creem, eles entendem que aquilo não pode ser resolvido. E quando não apresenta, aí não acontece, porque falta crença. Jesus Cristo trabalhou o homem, ele virou para o homem e falou, você crê? O homem disse, eu creio, trabalha a minha fé. O homem logo descobriu que ele tinha uma contribuição para aquilo não ser resolvido, porque a todo momento o filho ficava possuído, mas ele entendia que precisava de levar para um, precisava de levar para outro. Jesus Cristo faz essa pergunta exatamente para isso. Aí Jesus Cristo, ele vê que a multidão está vindo ao encontro da criança. Quando ele percebe isso, ele age logo. Ele vai lá e expulsa o espírito imundo. Ele diz, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Ele determina para que o espírito saia. Então o espírito grita, agita violentamente e sai do menino. A situação era tão bárbara que a criança, depois que o espírito é expulso, ela fica caída no chão, desmaiada. As pessoas até pensam que ele morreu por causa dessa situação. Aí Jesus Cristo vai lá e levanta a criança, e ela fica de pé. Acontece um fato extremamente importante. Depois de Jesus ter entrado em casa, os discípulos perguntam para ele em particular, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Aqui está a resposta para toda essa passagem. Aí Jesus Cristo responde para eles, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que é oração? Oração, se você perguntar para a maioria dos cristãos, eles vão te responder, orar é falar com Deus. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. Aí você vai dizer assim, mas Jesus Cristo não falou com Deus para expulsar esse demônio. Temos que saber do contexto. Ele falou com Deus a noite inteira.
Ele estava no Monte da Transfiguração. Então ele chegou apto, porque a oração, orar, quando nós oramos, nós carregamos as nossas baterias. Todas as vezes que você ora, a sua bateria espiritual é recarregada. Então você coloca carga nela. Quando você está há muito tempo orando, você está abastecido. Se você vai participar de um movimento de oração, é necessário que você ore antes. E quando você chegar naquele movimento, você já vai estar com as suas baterias recarregadas. Aí o Senhor move em você, porque você tem energia. Jesus Cristo, quando ele foi para resolver o problema dessa criança, ele já havia orado, ele já havia trabalhado. Mas por que ele diz isso para os discípulos? Os discípulos perguntam para ele: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele responde: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Pelo jejum, em algumas passagens, em algumas traduções, vai estar escrito entre colchetes, porque eles acrescentaram isso. Então, no original não tem a palavra jejum, tem pela oração, mas eles entenderam que não está errado, é importante saber isso, que o jejum também é uma espécie de oração, porque quando você está jejuando, você está falando com Deus, você ofereceu aquele momento para falar com Deus. Seu jejum de 24 horas ou seu método do jejum, você está dando um recado para Deus, que você está em submissão a Ele. Então, jejum é uma espécie de oração, porque oração é falar com Deus. Por que Jesus Cristo diz isso? Ele diz isto porque essa espécie de situação, ou essa espécie de demônio, precisava de Deus revelar. Então é necessário você falar com o Senhor para Ele mostrar a razão do problema. Muitos problemas familiares não são resolvidos porque não são levados em oração. Alguns problemas, eles são tão complexos que somente Deus pode revelar. Então pega ali aquele problema, leva para o médico, faz isso, faz aquilo, mas não pede: Senhor, revele, mostre onde está o problema, por que essa situação está dessa maneira. O mundo espiritual, ele é muito complexo e tem certas situações que somente Deus pode falar. Por isso ele está dizendo para os discípulos: esse tipo de demônio ou esse tipo de situação só sai pela oração, só sai se você perguntar para Deus qual é o problema. Por isso agora a passagem clareia, nós entendemos por que Jesus Cristo faz uma entrevista com o pai da criança. Ele pergunta para ela: há quanto tempo isso está acontecendo? Aí o pai responde: desde criança que este menino é assim, desde criança. Então Jesus pega um histórico daquele problema, ele vê manifestando, mas não expulsa, ele pergunta primeiro. É necessário nós descobrirmos o histórico do problema, aí você vai vencer os seus problemas familiares. Você vai entender. Algumas traduções também, além de estar escrito pelo jejum, diz assim, ao invés de dizer esta espécie, igual nós lemos aqui na Nova Versão Internacional, diz assim: esta casta só sai pela oração. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando nós vamos ou olhamos no dicionário, a raiz da palavra casta quer dizer hereditariedade. Então, hereditariedade
está correlacionado com casta. Eu não estou falando que o problema da criança era uma maldição hereditária. Não confunda. Eu estou dizendo que, quando ele diz que era casta, ele está falando, tem algo relacionado à hereditariedade. Então tem algo que veio da família que colocou essa criança nesse estado. Por isso que ele pergunta quanto tempo aquilo aconteceu. Então, certos problemas que nós temos na família, é necessário nós descobrirmos. Quando estamos fazendo uma oração por uma pessoa, dependendo do estado da situação, é bom que você pergunte: há quanto tempo isso está acontecendo? Desde quando isso está acontecendo? Esta breve entrevista vai deixar você entendendo qual é a complexidade do problema e por que aquele problema está acontecendo. Então, esta casta, aí você vai orar para Deus, para que Deus revele como aquele problema é resolvido. É isso que Jesus Cristo está dizendo para os discípulos. Certos demônios ou certos problemas que tiver na família, você só consegue com jejum e com oração. Qual é o problema que você está passando? Peça ao Senhor para revelar. Ore ao Senhor para que Ele mostre qual é o problema, principalmente se for um problema histórico. Se é um problema que faz tempo que você não consegue resolver, peça ao Senhor para revelar, porque esta casta, esta espécie ou este tipo de problema só sai com oração e jejum. O Senhor tem que revelar, tem que mostrar para que a gente saiba como proceder. É muito importante isso. É importante porque a partir do momento que nós fizermos dessa maneira, nós iremos no cerne do problema. Jesus Cristo poderia expulsar aquele demônio, mas ele, o que acontece? Ele provavelmente voltaria, porque tinha algo na família, que no caso aqui em questão, era a crença do pai. O pai não cria que o filho poderia ser curado. Ele não cria que aquilo poderia ser resolvido. Por isso que Jesus Cristo trabalha com as bases primeiro. Não adianta você procurar a Deus se você não crer que aquilo pode ser resolvido. Por isso é que a Bíblia diz: aqueles que se aproximam do Senhor, é necessário crer que Ele existe, é saber que Ele pode resolver. Não adianta você ir para Deus pensando que o seu problema não vai ser resolvido. Então, apresente os seus problemas para o Senhor. E se o seu problema for falta de fé em relação a essa questão, peça ao Senhor para fortalecer a sua fé. Faça igual esse homem. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Algumas pessoas creem para uma determinada coisa e para outra não. A incredulidade, ela nasce com a dúvida. Peça ao Senhor para tirar a sua dúvida. Creia que o Senhor pode trabalhar em você. Creia que o Senhor pode edificar a casa. Creia que o Senhor pode trabalhar na casa. Aí acontece isto. O Senhor muda o seu viver. A vida desses familiares ou desta família foi totalmente mudada. Por quê? Porque Jesus Cristo resolveu o problema no cerne da questão. Ele disse para o pai: desde quando essa criança passa por isso? Você crê que isso pode acontecer?
Você crê que essa criança pode ser curada? Expulsou e trabalhou com os discípulos, deu uma lição em todas aquelas pessoas. Por isso ele começa: ó geração incrédula. Hoje as pessoas estão crendo em tudo, menos que Deus pode resolver. Creia que o Senhor pode resolver a sua situação. Creia que aquilo pode ser feito. Aí nada, nenhum tipo de situação vai ficar sem ser resolvida. Porque o Senhor é poderoso, Ele é infinito para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Se tu uma bênção, você e sua casa, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus.